Em uma era marcada por reis poderosos que governavam com um punho de ferro e buscavam expandir sua influência para criar vastos impérios, uma nova força emergente começou a ganhar destaque nas terras iranianas. Os primeiros registros sobre os persas aparecem em documentos assírios, que os mencionavam pelo nome de Parsa. As tribos persas, juntamente com outros povos como os medos e babilônios, viveram durante muito tempo sob o domínio do Império Assírio. No entanto, por volta de 600 a.C., essas nações se uniram em uma grande revolta que acabou provocando o colapso do Império Assírio. Durante esse período de transição, surgiu a figura semilendária de Aquemenes, considerado o primeiro rei persa. Embora pouco se saiba sobre ele, Aquemenes deu origem à dinastia Aquemênida, que mais tarde comandaria um dos maiores impérios da antiguidade. Entre os diversos clãs persas, os Aquemênidas se destacaram e passaram a dominar as tribos menores e expandir seus territórios. Ainda assim, permaneciam sob o controle do Império Medo. Isso mudou em 559 a.C., quando Ciro II, conhecido como Ciro, o Grande, ascendeu ao trono da Pérsia. Sua subida ao poder, porém, foi marcada por conflitos e lendas. O historiador grego Heródoto relata que Astíages, rei dos Medos e avô materno de Ciro, teve um sonho profético em que seu neto dominaria toda a Ásia. Temendo perder o trono, ordenou que o bebê fosse levado às montanhas para ser morto. O mordomo encarregado da tarefa, no entanto, não teve coragem de executar a ordem e confiou o bebê a um pastor. Anos depois, Ciro retornou, revelou sua verdadeira identidade, ganhou o apoio popular e derrubou Astíages, assumindo o trono. Apesar do conflito, poupou a vida do avô. Ciro era um líder expansionista e, sob seu comando, os persas conquistaram a capital do Império Medo, consolidando um território vasto e rico em recursos naturais. Mas um novo desafio se apresentava: os gregos da Ásia Menor. Após o colapso do Império Hitita, a região da Anatólia passou a abrigar colônias gregas que formaram o Reino da Lídia. Este se recusava a se submeter ao domínio persa e chegou a atacar territórios de Ciro, confiando em sua poderosa cavalaria. Contudo, os persas surpreenderam com a eficiência de seus arqueiros montados, usando cavalos e até camelôs. A vitória foi decisiva, e o reino da Lídia caiu sob domínio persa. Em 539 a.C., Ciro conquistou a Babilônia. Os babilônios o receberam como um libertador, pois sofriam há anos sob o reinado impopular de Nabonido. Além de restabelecer a ordem, Ciro libertou os judeus cativos, encerrando o período conhecido como cativeiro babilônico. Com isso, os judeus passaram a ser aliados dos persas, e seu território serviu como uma barreira estratégica contra os egípcios. Os persas também estabeleceram boas relações com os fenícios, famosos comerciantes e navegadores. Ciro ficou conhecido por sua generosidade e tolerância, ele perdoava inimigos derrotados, os integrava em seu exército e respeitava as crenças religiosas dos povos conquistados. Uma de suas ações mais marcantes foi a abolição da escravidão durante seu reinado, um feito extraordinário para a época. Para oficializar sua decisão, Ciro emitiu um decreto, considerado a primeira Carta dos Direitos Humanos da história. Nele, ordenava: "E impedirei a escravidão, e meus governantes e subordinados devem proibir a troca de homens e mulheres como escravos em seus domínios. Tal prática deve ser erradicada do mundo." Esse decreto foi registrado em uma peça de argila com escrita cuneiforme, conhecida como o Cilindro de Ciro. Sob seu governo, diversos povos prosperaram, convivendo em harmonia dentro de um império multicultural, algo sem precedentes na história até então. Por isso, Ciro foi lembrado como o Rei Pastor. Ele morreu em dezembro de 530 a.C.,
provavelmente devido a ferimentos em batalha contra tribos nômades. Foi sepultado em Pasárgada, em uma tumba notavelmente simples para alguém que governou um império tão vasto e poderoso. Após sua morte, o Império Persa continuou a se expandir, chegando a abranger cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados em seu auge, atravessando 3 continentes, Ásia, África e Europa. A força militar persa estava enraizada em sua cultura guerreira. Desde crianças, os persas aprendiam 3 coisas: de montar a cavalo, atirar com arco e dizer a verdade. A mentira, a corrupção e a desonestidade eram severamente punidas, enquanto a honra era exaltada. Os persas criaram cavalos de uma raça chamada Nizea, conhecidos por seu porte imponente e temperamento agressivo, perfeitos para o campo de batalha. A principal força do exército eram os arqueiros, tanto a cavalo quanto a pé. Camelôs também eram usados em combate, já que seu cheiro e tamanho desorientavam os cavalos inimigos. Como o império abrangia diversas nações, o exército persa era multiétnico, contando com soldados babilônios, caldeus, egípcios e até gregos. A elite militar era composta pelos temidos imortais, uma guarda real de 10.000 homens altamente treinados. Usavam roupas coloridas, elmos ornamentados, lanças com contrapeso, arcos e flechas. Lutavam com disciplina exemplar, e sempre que um caía em combate, outro imediatamente tomava seu lugar, criando a ilusão de que nunca morriam. No sistema de governo, os persas mantinham várias cidades capitais para facilitar o controle do vasto território. A mais impressionante delas foi Persépolis, símbolo máximo do luxo, da cultura e da glória do Império Persa. A grandiosa cidade de Persépolis teve sua construção iniciada pelo rei Dário e erguida sobre um terraço de mais de 150.000 metros quadrados. Suas estruturas impressionavam, os palácios tinham paredes que alcançavam até 20 metros de altura. Um dos aspectos mais notáveis de Persépolis é que ela foi edificada por trabalhadores livres, homens e mulheres que recebiam salários conforme suas funções, algo raro para a época. A religião oficial dos persas era o zoroastrismo, fundada pelo profeta Zaratustra. Essa fé é considerada a primeira religião monoteísta da história. Entre suas crenças estão a existência de um paraíso de vidro, a vinda de um Messias, a ressurreição dos mortos e o juízo final, onde todas as almas seriam julgadas. O zoroastrismo ainda é praticado por algumas comunidades no Irã e na Índia. Por volta de 499 a.C., o Império Persa já era vastíssimo. No entanto, o tamanho do império trazia desafios, principalmente com as cidades gregas localizadas na Macedônia, Creso e Lídia, que frequentemente incitavam revoltas. Os gregos prezavam sua liberdade e defendiam suas cidades-estado com fervor. Dário I, um rei habilidoso e estrategista, tinha como objetivo conquistar toda a Grécia. Para isso, precisava atravessar o Mar Negro com seu exército, uma travessia que levaria meses e permitiria que os gregos fortalecessem suas defesas. Para resolver esse problema, Dário teve uma ideia engenhosa, ordenou que uma longa fileira de barcos fosse organizada, criando uma ponte flutuante no Estreito de Bósforo, ligando a Anatólia à Europa. Segundo Heródoto, cerca de 70 a 80 mil soldados persas atravessaram por esse caminho. Apesar de algumas vitórias, como na Macedônia, Dário encontrou dificuldades frente à resistência grega. Planejava recuar e retornar com mais tropas, mas acabou morrendo de causas naturais antes de concluir seus planos. O trono foi assumido por seu filho, Xerxes I, neto de Ciro, o Grande. Na Bíblia, Xerxes é identificado como Assuero, conhecido por ter se casado com Ester, de origem judaica. Xerxes deu continuidade ao conflito contra os gregos num período que ficou conhecido como Guerras Médicas. Nesse contexto, ocorreram batalhas memoráveis como Maratona, Termópilas, Salamina e Plateia. Durante a Batalha das Termópilas,
Xerxes enfrentou o rei espartano Leônidas e seus 300 guerreiros, apoiados por cerca de 6.000 gregos de outras cidades. Após vencer os espartanos, os persas marcharam até Atenas, que foi saqueada e incendiada por ordem de Xerxes, num gesto de fúria pela resistência grega, contrariando a tradição persa de preservar as cidades conquistadas. No dia seguinte, arrependido, ele ordenou a reconstrução de parte da cidade. Em resposta ao ataque, os gregos organizaram uma poderosa frota liderada pelo general ateniense Temístocles, que conseguiu destruir a marinha persa. Sem apoio naval e temendo ficar preso na Grécia durante o inverno, Xerxes foi forçado a recuar para a Pérsia. O impacto psicológico da derrota foi profundo. Xerxes, devastado, acabou sendo assassinado em 465 a.C., numa conspiração arquitetada por um de seus ministros. Com sua morte, os persas desistiram de tentar conquistar a Grécia, decisão que, possivelmente, impediu que boa parte da Europa fosse dominada pelo Império. Anos mais tarde, o Império Persa enfrentava uma fase de declínio. Revoltas estouravam em várias regiões, como no Egito. Por volta de 300 a.C., o trono persa estava nas mãos de Dário III. Alexandre, o Grande, da Macedônia, iniciou sua campanha militar. Rapidamente, conquistou vários territórios persas. Dário III foi derrotado na Batalha de Isso e fugiu com sua família para a cidade de Ecbátana. Alexandre continuou sua marcha até a Mesopotâmia, onde capturou a cidade de Persépolis. Embora fosse contra a destruição gratuita, a tomada da cidade pelos gregos foi caótica. Persépolis foi saqueada e incendiada, assim como Pasárgada. A história conta que Alexandre, admirador de Ciro, o Grande, foi visitar sua tumba em Pasárgada. Ficou furioso ao descobrir que ela havia sido saqueada, provavelmente por sacerdotes persas. Ordenou que o túmulo fosse restaurado e puniu severamente Bessos, o sátrapa de Bactriana que havia traído e assassinado Dário III. Apesar de ter sido seu inimigo, Alexandre organizou um funeral solene para Dário III e puniu brutalmente os responsáveis por sua morte. Ele reconhecia a importância e a grandeza do império que os persas haviam construído. Embora muitas obras populares retratem os persas como conquistadores cruéis, a realidade é que eles foram extremamente avançados para sua época, especialmente em aspectos sociais e administrativos. Muitos historiadores concordam que Alexandre, o Grande, não criou um império, ele apenas conquistou o que os persas já haviam estabelecido séculos antes. Seja como guerreiros destemidos, reis visionários ou construtores de civilizações, os persas deixaram um legado inestimável para a história da humanidade.